E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoro Anime. Eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre Higurashi 2020 episódio 10. Este que foi mais um ótimo episódio que teve um final muito, mas muito tenso, né? Caso você esteja assistindo Higurashi 2020, tem uma playlist com todos os episódios sendo analisados aqui no canal. Toda semana tem vídeo aqui explicando e teorizando sobre o que está acontecendo, né? Então, se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Comente aí o seu ponto de vista, se concorda, se não concorda, porque ajuda bastante. Então, vamos lá. Já estou aqui com meu bloquinho de notas para não esquecer nada importante, né? Então, vamos lá. O episódio começa com o Kate tendo um pesadelo onde ele ataca alguém que estava em uma moto com um taco de beisebol, ou seria de golfe. Agora eu não lembro. Mas ele ataca essa pessoa brutalmente, né? E a gente percebe logo de cara que é o tio da Satoko. Eu acho que esse flashback meio que dá a entender que sim, este anime ele se passa depois do anime antigo, né? Porque às vezes o Kate ele tem umas visões assim, né? Teve aquela vez lá com a Arena, né? Será que isso acontece só com o Kate ou acontece com as outras personagens também, né? Isso é um pouco difícil de saber, porque nós acompanhamos o anime pela perspectiva do Kate. E o que reforça mais ainda essa minha opinião, que esse anime se passa depois do anime antigo, é que o Kate até então nunca tinha encontrado com o tio da Satoko. E o que acontece? No dia seguinte, ele acaba chegando atrasado na escola, junto das suas amigas, porque ele não conseguiu dormir depois daquilo, né? E quando eles chegam na sala atrasados, eles percebem que nem a Arika e nem a Satoko estão na sala. E as duas são normalmente muito pontuais, né? E aí eles começam a ficar um pouco preocupados, né? Porque, uai, cadê as meninas? Por que elas não chegaram, né? Mas depois a Arika acaba chegando, né? E fala que a Satoko deve se atrasar. As pessoas ficam um pouco confusas com aquilo, porque todo mundo já sabe que as duas moram junto, né? E por que a Arika chegou e a Satoko não? E tem uma parte que é bem interessante, é que a Arika estava bem triste, né? Por algum motivo que ela não conta. E o Keiichi, ele vai lá consolar ela, né? Fazendo um carinho na cabeça dela, igual normalmente ela faz com ele, né? Eu achei isso bem interessante. E aí tem um momento também que é interessante, que é quando o Kate estava no intervalo e o policial, né, o detetive da cidade, vai lá falar com o Kate, procurando a Satoko. E essa parte foi interessante porque o Kate ele foi muito mal educado, né, com o policial, até desrespeitoso, né? E a gente vê que o policial perdeu a paciência com o Kate e até deu nele um apavoro, né? Eu achei até merecido, viu? E as coisas estavam complicando para o Kate. Só que o Iden, né, que é o professor lá de educação física, não sei, o técnico do time de beisebol, acaba chegando e o policial acaba indo embora. Mais pra frente a gente começa a entender o porquê que o policial estava procurando a Satoko, né? Mas vamos por parte. O Iri acaba explicando um pouco da vida da Satoko pro Kate, né? Que os pais dela morreram, né? E aí ela e o Satoshi foram morar com seus tios, né? E eram maltratados. Tanto que os tios da Satoko usaram todo o dinheiro deles, né? De herança. E o que aconteceu? Tem a maldição da Oyashiro-sama, que toda vez alguém morre e outra pessoa some. Em algum desses anos, quem morreu foi a tia da Satoko, né, que maltratava eles. E logo em seguida, o Satoshi sumiu, né, fugiu. Então, o policial, ele acredita que quem matou a tia deles foi o próprio Satoshi, né? Então, por isso que o policial vai atrás da Satoko, né, para saber alguma coisa dessa história. Por quê? Muitas pessoas na vila acreditam na Oyashiro-sama. Só que o policial, ele é uma pessoa diferente. Ele não acredita. Ele acha que sempre tem alguém por trás. Sempre tem alguém se aproveitando da maldição para cometer crime. E o Kate, quando fica sabendo que a Satoko sofria maus tratos, ele realmente fica muito triste, né? Porque ele vê a Satoko sempre tão alegre. Era uma coisa que ele não esperava. E aí depois o Kate vai comer com as suas amigas, menos a Satoko, porque ela ainda não chegou na escola. E aí o clima tá bem intenso, né? Porque a Satoko não chegou, a Arika tá muito calada, muito triste, e a Mion estava meio estranha também. Até que aí eles começam a pressionar a Mion para a Mion contar o que está acontecendo. E a Mion conta que, sim, o tio da Satoko voltou para a cidade, né? Que é um rumor, e que deve ser por isso que a Satoko ainda não chegou. Mas enquanto eles estavam conversando sobre isso, a Satoko acaba chegando, né? E você vê que ela está realmente bem diferente. Muito fria e muito distante, né? Sem muita conversa, sem muito papo,
mas ela chegou. E você que a Arika fica muito incomodada com isso, né? Porque elas convivem juntas, elas são muito amigas, né? E a Arika vê a Satoko desse jeito é muito triste pra ela, muito difícil. E aí a Mion tenta reunir a galera pra brincar, pra fazer essas coisas. Só que a Satoko, mesmo assim, não se interessa e vai embora logo cedo, né? Você que o Kate fica muito triste por saber que ela está morando novamente com o tio que maltratava ela. E depois a Arika explica o que aconteceu, né? Que um dia antes a Satoko saiu de casa, né, para fazer compras e demorou para voltar. E quando ela voltou, a Arika ficou toda animada: "Ah, Satoko, você voltou". Só que aí ela voltou para buscar as coisas dela porque ela ia voltar a morar com seu tio. E é por isso que a Arika está totalmente arrasada e sem chão. Você percebe que isso afetou bastante ela, né? E aí o Kate fala: "Nossa, mas vamos denunciar, vamos fazer alguma coisa". E aí a Mion explica que ela já fez isso, já ligou para o Conceito Telar uma vez, só que o Conceito Telar foi lá, conversou com a Satoko, com o irmão dela e com os tios e não deu em nada. Por quê? As agressões físicas são feitas normalmente sem deixar marca e hematoma, né? Então, como os maltratos aconteceram dentro de casa, normalmente não tinha testemunha, né? Então ficava muito difícil de se acusar. E até que a Satoko e o Satoshi também não denunciavam, né? Eles sempre falavam que estava tudo bem. O Kate fica indignado com isso, né? Como assim o Conceito Telar não vai resolver esse problema, né? Porque realmente não tem como você prender alguém, tomar alguma atitude sem ter provas, né? E no dia seguinte, a Satoko falta a aula, né? E aí a professora conversa com a Arika para saber o que está acontecendo. E é bem legal que vai os amigos todos ficar espionando a conversa, né? E a Arika conta, né, que a Satoko voltou a morar com o tio dela. E aí a Arika fica: "Mas e aí? Você está preocupada? Vai fazer o quê? Você vai resolver o problema?" A Arika meio que perde a paciência, né? Porque a professora fica: "Nossa, estou preocupada", mas ainda não fez nada. Mas a professora decide que vai até a casa da Satoko para ver como ela está. E se caso ela notar alguma coisa, ela vai chamar a polícia. Só que quando ela vai até lá, o tio dela é totalmente mal educado e não deixa ela nem ver a Satoko. E ainda fala que a Satoko está doente, que é por isso que ela não foi para aula. Então acaba que ela não viu nada e não podia fazer nada, né? E fica bem complicado isso. E uma coisa que meio que deu a entender nesse episódio é que a Arika está tentando evitar que o Kate se envolva, né? Na hora que fala para resolver, né, as coisas, né? Ela concorda que quem tem que resolver é a professora, né? Ela parece que não quer que o Kate se envolva. Por que será, né? Mas o que acontece? A professora acaba ligando para o Conceito Telar, o Conceito Telar entra em contato com a Satoko e com a sua família, só que a Satoko fala que está tudo bem, que não tem problema nenhum, né? Então o Conceito Telar não pode fazer nada. E aí no dia seguinte, a Arika explica o que está acontecendo pro protagonista, né? Pro Kate. O que acontece? A Satoko é a terceira vez que ela se envolve nesse tipo de denúncia. A primeira vez foi o seguinte: a mãe dela se casou com outro cara, né? Teve um outro namorado. E aí, o que ela queria? Ela não gostava desse cara, então ela alegou estar sofrendo maus tratos, né? Então, ela ficou marcada como mentirosa pelo Conceito Telar, que não confia muito nas palavras dela. Então, sempre que tem uma denúncia envolvendo a Satoko, o Conceito Telar tem sempre dois pés atrás, né? Isso é bem complicado, né? Por causa de uma mentira, a Satoko está passando por essas coisas, né? Porque mesmo se ela falar que está sofrendo maus tratos, pode ser que o Conceito Telar não faça nada, porque simplesmente não achou hematomas e não acredita nela, né? Mas no dia seguinte, a Satoko vai para a escola e começa a agir normalmente, né? Você vê que a Arika percebe que ela não está normal, né? Que a Satoko está simplesmente forçando para parecer que está bem, né? Forçando uma postura. Provavelmente o tio dela falou: "Olha, você vai para a escola e vai agir normalmente, senão eu vou quebrar você na porrada". E foi o que ela fez. Tentou agir normalmente, né? Brincou, riu, todas essas coisas. E aí, na hora que o Kate foi fazer meio com carinho nela, ela ficou assustada, né, com o contato físico e deu um tapa na mão do Kate e entrou em colapso. Começou a gritar socorro, desculpa, sabe, chamar o irmão dela. E foi uma cena muito, mas muito pesada, né? Porque a Satoko estava tranquila e de repente ela tem esse colapso. Nossa, foi muito triste. Ainda mais sabendo qual é o motivo disso tudo, né? Agressões físicas e psicológicas. E termina o episódio. Olha, muito bom esse episódio. Eu realmente fico muito emotivo, né, com a situação da Satoko, né, por ela passar por abuso familiar, até porque todo mundo já deve saber de alguém que passou por algum tipo de abuso familiar e tudo. Então é uma história realmente bem pesada. E a forma que a Satoko tenta lidar com isso também
é bem interessante, né? Porque ela não tem com quem contar, né? Porque aparentemente ninguém pode resolver o problema dela. E aí que está o problema, né? Porque logo no início nós vimos o Kate atacando o tio dela, né? Num flashback. Então, provavelmente essa é uma das saídas. Mas, como as coisas estão acontecendo diferente, eu acho que quem pode acabar atacando o tio dela pode ser a Xion, né? E por que eu acho isso? Porque a Xion teve um caso ali com o irmão da Satoko, né? Então a Xion se preocupa bastante com a Satoko, né? E quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Se gostarem, deixa o like, comente, né? O comentário é muito importante. Eu sei que às vezes eu demoro para responder, até porque eu estou com alguns problemas, né? Então realmente fica difícil. Mas sempre que eu sento para responder, eu respondo todos, né? Então, muito obrigado pela ajuda de sempre e até a próxima. Valeu e tome cuidado com seus tios por aí, né? Valeu!